A travessia do Mar do Norte é um desafio conhecido por todos os marinheiros experientes. Suas águas traiçoeiras, marcadas por ventos fortes, ondas gigantescas e mudanças climáticas imprevisíveis, tornam essa jornada uma prova de resistência e planejamento. Antes de zarpar, o processo de preparação da tripulação e do navio é essencial para garantir uma viagem segura e bem-sucedida. Tudo começa com um planejamento detalhado. O comandante e o navegador se reúnem para analisar rotas possíveis, utilizando previsões meteorológicas, dados sobre correntes marítimas e informações de zonas de tráfego intenso. A escolha da rota mais segura é prioridade, considerando não apenas o destino final, mas também portos de refúgio que possam ser acessados em caso de emergência. Paralelamente, cartas náuticas são atualizadas e sistemas de navegação, como o GPS, radar e AIS, são cuidadosamente verificados. Começa com uma visão da cabine do capitão, oferecendo uma perspectiva direta e imersiva, enquanto o navio se prepara para cruzar o Mar do Norte, conhecido por suas águas traiçoeiras. A câmera balança suavemente, acompanhando o movimento do navio enquanto o vento uiva do lado de fora. O céu está cinzento e as primeiras gotas de chuva atingem o vidro da cabine, sugerindo o início de uma jornada desafiadora. Dentro da cabine, o capitão ajusta os controles com uma expressão de concentração no rosto. Sua voz grave e experiente preenche o ambiente enquanto ele fala diretamente para a câmera. Estamos a caminho do Mar do Norte, um dos trechos mais desafiadores para qualquer marinheiro. Esta área é famosa por suas condições extremas, com ventos imprevisíveis, ondas enormes e correntes traiçoeiras. Aqui, o oceano testa não apenas a força do navio, mas também a habilidade e a coragem de sua tripulação. A câmera dá um zoom nos instrumentos do painel, mostrando os radares, bússolas e gráficos meteorológicos que monitoram a situação em tempo real. O barômetro marca uma pressão em queda, indicando que uma tempestade pode estar se formando. A pressão está caindo rapidamente, comenta o capitão, apontando para o visor. Isso significa que o clima vai piorar antes de melhorar. Estamos nos preparando para enfrentar ventos de até 70 nós e ondas que podem ultrapassar 10 metros. Do lado de fora, o mar começa a ganhar vida. As ondas, inicialmente pequenas, se tornam mais altas e violentas. A câmera registra a visão da proa do navio subindo e descendo enquanto enfrenta o mar agitado. Dentro da cabine, a equipe trabalha em silêncio, cada membro concentrado em sua função. Um oficial de navegação informa ao capitão sobre a rota traçada para minimizar o impacto da tempestade. Estamos ajustando nosso curso para evitar o pior da tempestade, mas não há como contornar completamente essas condições, explica o capitão. A câmera muda para um plano mais amplo, capturando a cabine inteira enquanto a chuva se intensifica e os relâmpagos cortam o céu. O som dos trovões é abafado pela estrutura do navio, mas ainda assim impressionante. Este é o momento em que a verdadeira habilidade de uma tripulação é testada, diz o capitão, com uma expressão séria. Não é apenas sobre sobreviver à tempestade, mas também sobre proteger o navio e tudo o que ele transporta. Enquanto a tempestade aumenta, a câmera mostra os desafios enfrentados pela tripulação. O rádio chia enquanto mensagens são trocadas com outras embarcações na área e com as autoridades costeiras. Aqui é o capitão do Áquila Boreal. Estamos enfrentando condições extremas no quadrante 56 Norte, 3 Leste. Solicitamos atualizações meteorológicas e assistência em caso de necessidade. A voz do capitão é firme, mas carrega um tom de cautela, mostrando que, mesmo com anos de experiência, ele não subestima a força do oceano. A câmera volta para a janela da cabine, onde as ondas agora atingem o vidro com uma força assustadora. A tripulação ajusta os controles para manter o navio estável, enquanto o capitão explica os desafios técnicos enfrentados em condições tão severas. Um navio como este foi projetado para resistir a forças extremas, mas tudo tem um limite. Cada ajuste que fazemos aqui é crucial. Um erro pode nos colocar em sério perigo. A câmera se foca novamente no rosto do capitão, que olha diretamente para a lente. E você, já imaginou como é enfrentar o poder absoluto da natureza em primeira mão? Acompanhe essa jornada até o fim, porque você está prestes a ver o Mar do Norte como nunca antes. E não se esqueça,
Inscreva-se no canal para mais aventuras como essa. Vamos continuar navegando juntos. A jornada avança enquanto o navio continua lutando contra as ondas implacáveis. O ambiente na cabine fica mais tenso, mas há uma sensação palpável de determinação. A tempestade é apenas o começo, e a câmera está lá para registrar cada momento dessa batalha épica entre o homem e o mar. O navio segue firme pelas águas agitadas do Mar do Norte. A cabine do capitão, embora um espaço de calmaria relativa em meio ao som constante das ondas quebrando contra o casco, é preenchida por uma atmosfera de foco absoluto. A câmera acompanha cada detalhe, os mapas náuticos espalhados sobre a mesa, as mãos experientes do capitão ajustando os instrumentos e os olhares atentos da tripulação, que monitora cada parâmetro com precisão. Estamos a cerca de 50 milhas da costa, diz o capitão enquanto aponta para o radar, que exibe a movimentação de outras embarcações na região. O tráfego marítimo aqui é constante, principalmente com navios de carga e plataformas de petróleo. Precisamos manter uma vigilância rigorosa para evitar qualquer situação de risco. A câmera mostra os binóculos usados para observar o horizonte. Um oficial de navegação avista uma embarcação ao longe e prontamente informa a posição ao capitão. Navio a estibordo, capitão, aproximadamente 6 milhas náuticas à frente. Parece ser um cargueiro. O capitão confirma a informação e orienta a equipe a ajustar ligeiramente o curso para garantir uma passagem segura. Aqui no Mar do Norte, as condições podem mudar rapidamente, mas o tráfego é um desafio constante. A comunicação e o planejamento são cruciais. A conversa é interrompida pelo som do rádio, que chia antes de uma voz clara soar na cabine. É uma embarcação próxima confirmando sua rota. Aqui é o cargueiro Borealis, seguindo para o porto de Rotterdam. Passagem segura para vocês, Áquila Boreal. O capitão responde com cortesia e profissionalismo, mantendo a troca breve e eficiente. A câmera se move para a janela, mostrando as plataformas de petróleo que pontuam o horizonte. Essas estruturas gigantes são ícones do Mar do Norte, comenta o capitão. Elas simbolizam o esforço humano para extrair recursos de um dos ambientes mais desafiadores do planeta. Navegar próximo a elas exige atenção redobrada, especialmente devido às zonas de exclusão e ao intenso tráfego de embarcações de apoio. Do lado de fora, o mar parece ter vida própria. Apesar de não haver tempestade no momento, as ondas são fortes o suficiente para causar um leve balanço no navio. Esse é o típico Mar do Norte, explica o capitão. Mesmo em dias tranquilos, o mar aqui nunca é completamente calmo. As correntes e os ventos criam uma dinâmica única que exige respeito e adaptação constante. A câmera foca nos controles da cabine, onde um oficial ajusta o ângulo do leme. Estamos mantendo uma velocidade constante para garantir eficiência no consumo de combustível e estabilidade no trajeto, diz ele, explicando as decisões tomadas em tempo real. A tripulação trabalha em harmonia, cada um desempenhando sua função de forma precisa e coordenada. Enquanto o navio avança, o capitão aproveita para compartilhar mais informações sobre a história da região. O Mar do Norte tem sido uma rota vital para o comércio há séculos. Vikings, mercadores e exploradores já cruzaram essas águas. Hoje, continuamos essa tradição, navegando por um mar que é ao mesmo tempo belo e implacável. A câmera se move para um plano mais amplo, capturando a vastidão do mar e as nuvens que se movem rapidamente no céu. É um lembrete da grandiosidade da natureza em contraste com a engenhosidade humana representada pelo navio. Cada viagem aqui é uma combinação de respeito pelo mar e confiança na tecnologia que nos mantém seguros, conclui o capitão. Antes que o segmento termine, o capitão se dirige diretamente à câmera, com um tom convidativo. Quer saber mais sobre a rotina de um navio em um dos mares mais desafiadores do mundo? Continue com a gente nessa jornada e inscreva-se no canal. Assim você não perde nenhuma parte dessa experiência incrível no coração do Mar do Norte. Contamos com você a bordo. O navio segue em frente, com a câmera registrando cada detalhe da travessia. A tensão é constante, mas a experiência e o profissionalismo da tripulação garantem que cada milha náutica seja percorrida com segurança. A travessia do Mar do Norte é um desafio conhecido por todos os marinheiros experientes.
Suas águas traiçoeiras, marcadas por ventos fortes, ondas gigantescas e mudanças climáticas imprevisíveis, tornam essa jornada uma prova de resistência e planejamento. Antes de zarpar, o processo de preparação da tripulação e do navio é essencial para garantir uma viagem segura e bem-sucedida. Tudo começa com um planejamento detalhado. O comandante e o navegador se reúnem para analisar rotas possíveis, utilizando previsões meteorológicas, dados sobre correntes marítimas e informações de zonas de tráfego intenso. A escolha da rota mais segura é prioridade, considerando não apenas o destino final, mas também portos de refúgio que possam ser acessados em caso de emergência. Paralelamente, cartas náuticas são atualizadas e sistemas de navegação, como o GPS, radar e AIS, são cuidadosamente verificados. Começa com uma visão da cabine do capitão, oferecendo uma perspectiva direta e imersiva, enquanto o navio se prepara para cruzar o Mar do Norte, conhecido por suas águas traiçoeiras. A câmera balança suavemente, acompanhando o movimento do navio enquanto o vento uiva do lado de fora. O céu está cinzento, e as primeiras gotas de chuva atingem o vidro da cabine, sugerindo o início de uma jornada desafiadora. Dentro da cabine, o capitão ajusta os controles com uma expressão de concentração no rosto. Sua voz grave e experiente preenche o ambiente enquanto ele fala diretamente para a câmera. Estamos a caminho do Mar do Norte, um dos trechos mais desafiadores para qualquer marinheiro. Esta área é famosa por suas condições extremas, com ventos imprevisíveis, ondas enormes e correntes traiçoeiras. Aqui, o oceano testa não apenas a força do navio, mas também a habilidade e a coragem de sua tripulação. A câmera dá um zoom nos instrumentos do painel, mostrando os radares, bússolas e gráficos meteorológicos que monitoram a situação em tempo real. O barômetro marca uma pressão em queda, indicando que uma tempestade pode estar se formando. A pressão está caindo rapidamente, comenta o capitão, apontando para o visor. Isso significa que o clima vai piorar antes de melhorar. Estamos nos preparando para enfrentar ventos de até 70 nós e ondas que podem ultrapassar 10 metros. Do lado de fora, o mar começa a ganhar vida. As ondas, inicialmente pequenas, se tornam mais altas e violentas. A câmera registra a visão da proa do navio subindo e descendo enquanto enfrenta o mar agitado. Dentro da cabine, a equipe trabalha em silêncio, cada membro concentrado em sua função. Um oficial de navegação informa ao capitão sobre a rota traçada para minimizar o impacto da tempestade. Estamos ajustando nosso curso para evitar o pior da tempestade, mas não há como contornar completamente essas condições, explica o capitão. A câmera muda para um plano mais amplo, capturando a cabine inteira enquanto a chuva se intensifica e os relâmpagos cortam o céu. O som dos trovões é abafado pela estrutura do navio, mas ainda assim impressionante. Este é o momento em que a verdadeira habilidade de uma tripulação é testada, diz o capitão, com uma expressão séria. Não é apenas sobre sobreviver à tempestade, mas também sobre proteger o navio e tudo o que ele transporta. Enquanto a tempestade aumenta, a câmera mostra os desafios enfrentados pela tripulação. O rádio chia enquanto mensagens são trocadas com outras embarcações na área e com as autoridades costeiras. Aqui é o capitão do Áquila Boreal. Estamos enfrentando condições extremas no quadrante 56 Norte, 3 Leste. Solicitamos atualizações meteorológicas e assistência em caso de necessidade. A voz do capitão é firme, mas carrega um tom de cautela, mostrando que mesmo com anos de experiência, ele não subestima a força do oceano. A câmera volta para a janela da cabine, onde as ondas agora atingem o vidro com uma força assustadora. A tripulação ajusta os controles para manter o navio estável, enquanto o capitão explica os desafios técnicos enfrentados em condições tão severas. Um navio como este foi projetado para resistir a forças extremas, mas tudo tem um limite. Cada ajuste que fazemos aqui é crucial. Um erro pode nos colocar em sério perigo. A câmera se foca novamente no rosto do capitão, que olha diretamente para a lente. E você, já imaginou como é enfrentar o poder absoluto da natureza em primeira mão? Acompanhe essa jornada até o fim, porque você está prestes a ver o Mar do Norte como nunca antes. E não se esqueça, inscreva-se no canal para mais aventuras como essa. Vamos continuar navegando juntos.
A jornada avança enquanto o navio continua lutando contra as ondas implacáveis. O ambiente na cabine fica mais tenso, mas há uma sensação palpável de determinação. A tempestade é apenas o começo, e a câmera está lá para registrar cada momento dessa batalha épica entre o homem e o mar. O navio segue firme pelas águas agitadas do Mar do Norte. A cabine do capitão, embora um espaço de calmaria relativa em meio ao som constante das ondas quebrando contra o casco, é preenchida por uma atmosfera de foco absoluto. A câmera acompanha cada detalhe, os mapas náuticos espalhados sobre a mesa, as mãos experientes do capitão ajustando os instrumentos e os olhares atentos da tripulação, que monitora cada parâmetro com precisão. Estamos a cerca de 50 milhas da costa, diz o capitão enquanto aponta para o radar, que exibe a movimentação de outras embarcações na região. O tráfego marítimo aqui é constante, principalmente com navios de carga e plataformas de petróleo. Precisamos manter uma vigilância rigorosa para evitar qualquer situação de risco. A câmera mostra os binóculos usados para observar o horizonte. Um oficial de navegação avista uma embarcação ao longe e prontamente informa a posição ao capitão. Navio a estibordo, capitão, aproximadamente 6 milhas náuticas à frente. Parece ser um cargueiro. O capitão confirma a informação e orienta a equipe a ajustar ligeiramente o curso para garantir uma passagem segura. Aqui no Mar do Norte, as condições podem mudar rapidamente, mas o tráfego é um desafio constante. A comunicação e o planejamento são cruciais. A conversa é interrompida pelo som do rádio, que chia antes de uma voz clara soar na cabine. É uma embarcação próxima confirmando sua rota. Aqui é o cargueiro Borealis, seguindo para o porto de Roterdão. Passagem segura para vocês, Áquila Boreal. O capitão responde com cortesia e profissionalismo, mantendo a troca breve e eficiente. A câmera se move para a janela, mostrando as plataformas de petróleo que pontuam o horizonte. Essas estruturas gigantes são ícones do Mar do Norte, comenta o capitão. Elas simbolizam o esforço humano para extrair recursos de um dos ambientes mais desafiadores do planeta. Navegar próximo a elas exige atenção redobrada, especialmente devido às zonas de exclusão e ao intenso tráfego de embarcações de apoio. Do lado de fora, o mar parece ter vida própria. Apesar de não haver tempestade no momento, as ondas são fortes o suficiente para causar um leve balanço no navio. Esse é o típico Mar do Norte, explica o capitão. Mesmo em dias tranquilos, o mar aqui nunca é completamente calmo. As correntes e os ventos criam uma dinâmica única que exige respeito e adaptação constante. A câmera foca nos controles da cabine, onde um oficial ajusta o ângulo do leme. Estamos mantendo uma velocidade constante para garantir eficiência no consumo de combustível e estabilidade no trajeto, diz ele, explicando as decisões tomadas em tempo real. A tripulação trabalha em harmonia, cada um desempenhando sua função de forma precisa e coordenada. Enquanto o navio avança, o capitão aproveita para compartilhar mais informações sobre a história da região. O Mar do Norte tem sido uma rota vital para o comércio há séculos. Vikings, mercadores e exploradores já cruzaram essas águas. Hoje, continuamos essa tradição, navegando por um mar que é ao mesmo tempo belo e implacável. A câmera se move para um plano mais amplo, capturando a vastidão do mar e as nuvens que se movem rapidamente no céu. É um lembrete da grandiosidade da natureza em contraste com a engenhosidade humana representada pelo navio. Cada viagem aqui é uma combinação de respeito pelo mar e confiança na tecnologia que nos mantém seguros, conclui o capitão. Antes que o segmento termine, o capitão se dirige diretamente à câmera, com um tom convidativo. Quer saber mais sobre a rotina de um navio em um dos mares mais desafiadores do mundo? Continue com a gente nessa jornada e inscreva-se no canal. Assim você não perde nenhuma parte dessa experiência incrível no coração do Mar do Norte. Contamos com você a bordo. O navio segue em frente, com a câmera registrando cada detalhe da travessia. A tensão é constante, mas a experiência e o profissionalismo da tripulação garantem que cada milha náutica seja percorrida com segurança. O vento havia se transformado em um rugido ensurdecedor, uivando através das estruturas do navio e ecoando na vastidão do Mar do Norte. A cabine do capitão, até então um refúgio relativamente calmo,
agora era atingida repetidamente por borrifos de água salgada que escorriam pelas janelas. A câmera, fixa no mesmo ângulo, mostrava a proa do navio subindo e descendo de forma dramática, enfrentando as ondas cada vez mais ameaçadoras que pareciam crescer a cada instante. O balanço do navio tornava cada movimento um desafio. Lá fora, o mar era uma confusão de cristas brancas e ondas imensas que se erguiam como paredes líquidas, apenas para colapsar em uma explosão de espuma. O céu, totalmente encoberto por nuvens densas e escuras, parecia descer sobre o navio, criando uma sensação de claustrofobia em meio à vastidão. Dentro da cabine, os instrumentos brilhavam com luzes que pareciam ainda mais intensas contra o ambiente escuro. Pequenas oscilações nos mostradores revelavam a luta do navio para manter o curso. A tripulação trabalhava em silêncio disciplinado, cada um completamente concentrado em sua tarefa. O rádio emitia ocasionalmente sons de estática, intercalados por breves trocas de comunicação entre as equipes internas. Uma onda particularmente grande surgiu no horizonte, destacando-se entre as demais. A câmera capturava seu avanço ameaçador enquanto o navio inclinava-se para cima, enfrentando-a diretamente. O impacto foi violento, sacudindo toda a embarcação e enviando uma cascata de água sobre a proa, que escorria rapidamente pelas laterais. O som da água batendo contra o casco era alto o suficiente para ser ouvido até dentro da cabine. O capitão, firme em sua postura, manteve os olhos fixos no horizonte. Sua voz, embora calma, refletia a gravidade da situação. Preparem-se para o próximo impacto. Continuamos no curso, mas o mar está nos testando. A tripulação respondeu com breves confirmações, ajustando instrumentos e verificando os sistemas. Cada nova onda parecia maior e mais agressiva, como se o oceano estivesse tentando desafiar os limites do navio. A câmera registrava a dança constante entre o aço da embarcação e a força bruta da natureza, enquanto a proa subia para enfrentar outra parede de água, apenas para mergulhar novamente, cortando a superfície com determinação. O interior da cabine tremia com cada impacto, mas permanecia funcional. Havia um senso de propósito compartilhado entre os tripulantes. Ninguém falava mais do que o necessário, mas a troca de olhares dizia tudo. Todos sabiam que estavam no coração de uma das tempestades mais intensas que já enfrentaram. Lá fora, o cenário era assustadoramente belo. Relâmpagos começavam a riscar o céu, iluminando por breves momentos a imensidão das ondas ao redor. Cada raio revelava detalhes do mar revolto, desde as cristas brancas que se quebravam violentamente até a profundidade quase negra da água abaixo. O navio seguia em frente, como uma pequena fortaleza flutuante enfrentando um gigante. A câmera, implacável em sua posição, registrava a passagem do tempo e da tempestade. Cada segundo parecia mais intenso que o anterior, e o espectador podia quase sentir a tensão e a adrenalina que permeavam a cabine. Em um momento de pausa entre as ondas, uma nova voz surge, direta e envolvente. Está sentindo a força da natureza junto com a gente? Não perca a oportunidade de viver mais aventuras como essa. Inscreva-se no canal agora e continue acompanhando essa jornada épica pelos mares mais desafiadores do mundo. O vento soprava ainda mais forte e o som parecia ecoar na vastidão infinita. A tempestade estava longe de terminar, mas o navio, sua tripulação e a câmera permaneciam firmes, enfrentando cada onda e cada rajada como se fossem parte de um único organismo. A tempestade se intensificava de forma assustadora. As ondas agora pareciam muralhas líquidas, erguendo-se em direções imprevisíveis. A câmera, firme na cabine do capitão, registrava a proa do navio desaparecendo momentaneamente no abismo entre duas ondas gigantescas, apenas para ressurgir em uma ascensão quase triunfal. Cada movimento era acompanhado por um impacto estrondoso, o som do aço enfrentando a fúria do mar. O ambiente dentro da cabine estava saturado de tensão. Apesar da intensidade do momento, a tripulação mantinha o foco. Luzes de alerta piscavam intermitentemente nos painéis de controle, indicando as áreas sob maior pressão no navio. O capitão, com as mãos firmemente apoiadas na borda de um console, monitorava os instrumentos. Sua expressão era uma mistura de determinação e cautela. O casco está segurando bem, mas vamos reduzir um pouco a velocidade para minimizar o impacto direto das ondas,
disse ele em tom calmo, mas autoritário. A câmera capturava a vastidão do oceano, que parecia infinito e incontrolável. Raios iluminavam o horizonte, revelando breves vislumbres das ondas se chocando umas contra as outras em um caos coreografado pela natureza. A chuva torrencial batia contra as janelas da cabine, criando padrões embaçados que pareciam dançar ao ritmo da tempestade. Lá fora, o som da água e do vento era quase ensurdecedor, mesmo quando ouvido através da cabine reforçada. De repente, uma onda colossal surgiu à frente. Era maior e mais ameaçadora do que qualquer outra até então. A tripulação prendeu a respiração enquanto o capitão ajustava levemente o curso, permitindo que o navio enfrentasse a onda de frente. A câmera registrou o momento exato em que a proa subiu quase verticalmente, cortando a parede de água. O impacto foi tão forte que fez a cabine tremer, mas o navio emergiu do outro lado, balançando violentamente, mas intacto. O narrador, com uma voz envolvente, explicou ao público: "Este é o poder bruto do Mar do Norte, uma das regiões mais desafiadoras para a navegação no planeta. Cada onda é um teste, cada decisão, uma questão de sobrevivência. Mas, mesmo em meio a essa fúria, a tripulação mantém sua disciplina, seu foco e sua coragem." Enquanto o navio continuava seu avanço pela tempestade, os sistemas automáticos eram continuamente monitorados. A câmera capturava os detalhes da cabine, gotas de água condensada escorrendo pelas janelas, os mostradores pulsando com informações vitais e os rostos sérios da tripulação, cada um desempenhando seu papel com precisão. Uma nova sequência de raios iluminou o cenário externo, revelando um espetáculo de forças naturais em sua forma mais primitiva. A visão era de tirar o fôlego, mesmo com o perigo iminente. O narrador voltou a falar, dessa vez com um tom de urgência e convite. "O que você está vendo aqui é um testemunho da resiliência humana e da beleza indomável do oceano. Quer continuar essa jornada épica conosco? Inscreva-se no canal agora e descubra o que mais está por vir." As condições climáticas continuavam piorando. As ondas, agora em padrões ainda mais imprevisíveis, exigiam uma atenção redobrada. A câmera permaneceu fixa, registrando cada momento enquanto o navio enfrentava o desafio. As luzes do painel de controle refletiam nos olhos dos tripulantes, que trocavam informações breves e concisas para garantir que cada decisão fosse tomada com precisão. A força do vento atingia níveis alarmantes, balançando o navio como um brinquedo no meio de uma banheira gigante. Mesmo assim, a embarcação demonstrava sua robustez, cortando o oceano com uma determinação quase palpável. A câmera capturava essa resistência, mostrando que, apesar de toda a adversidade, a combinação de engenharia de ponta e coragem humana podia enfrentar até mesmo os desafios mais formidáveis. Com o passar do tempo, a tempestade parecia alcançar seu clímax. As ondas, os ventos e os trovões estavam em perfeita sincronia, criando um cenário de caos absoluto. Mas, dentro da cabine, a equipe permanecia focada, mostrando que a sobrevivência não era apenas uma questão de sorte, mas também de preparo e trabalho em equipe. O navio avançava, firme, e a câmera não desviava seu olhar, mantendo o público imerso no espetáculo épico do Mar do Norte. A tempestade começava a mostrar sinais de arrefecimento. As ondas, embora ainda altas, tornavam-se menos agressivas, e os ventos ferozes que castigavam o navio com um rugido constante estavam diminuindo gradativamente. Dentro da cabine, a atmosfera, antes carregada de tensão, começava a relaxar. A tripulação, ainda atenta aos instrumentos, já mostrava expressões mais leves. "Estamos deixando o pior para trás", anunciou o capitão, sua voz ecoando pela cabine. A confirmação trouxe alívio a todos, mas também uma sensação de vitória. Eles haviam enfrentado mais uma das muitas tempestades que o Mar do Norte frequentemente apresentava. Com o perigo imediato controlado, a rotina a bordo começou a se normalizar. A câmera registrava os tripulantes se movimentando pela cabine com mais descontração. Alguns observavam o oceano pela janela, impressionados pela grandiosidade da cena. Lá fora, o espetáculo da natureza continuava, mas de forma menos ameaçadora. Raios ainda cruzavam o céu,
mas agora pareciam mais distantes, como se o próprio mar reconhecesse a resiliência do navio e de sua tripulação. É incrível como o oceano pode ser tão imprevisível, comentou um dos marinheiros, olhando para o horizonte. Um momento você sente que ele quer engolir tudo, e no outro, ele simplesmente se acalma. Havia um tom de reverência em suas palavras, um respeito quase místico pela força colossal da natureza. Com o perigo afastado, alguns tripulantes se permitiram momentos de contemplação. A câmera registrava olhares fixos no horizonte, sorrisos discretos e até mesmo pequenas conversas entre colegas de equipe. Para muitos deles, enfrentar tempestades era uma parte comum da vida no mar. Era, de certa forma, algo que os conectava ao oceano, um lembrete de que eles eram apenas visitantes nesse ambiente vasto e implacável. É como se o mar estivesse testando a gente, brincou um marinheiro mais jovem, arrancando risadas dos colegas. O capitão, que até então permanecia em silêncio, lançou um leve sorriso. O mar não testa ninguém, rapaz. Ele só é o que sempre foi, imprevisível e indomável. Somos nós que precisamos nos adaptar. A câmera capturava a proa do navio avançando firmemente pelas águas agora menos turbulentas. Pequenas rajadas de vento ainda agitavam a bandeira na popa, e o barulho constante da água batendo contra o casco continuava, mas de forma ritmada, quase como um lembrete de que, mesmo na calmaria, o oceano nunca dorme completamente. Com a tensão dissipando-se, a cabine voltou à sua rotina. Um tripulante entregava relatórios de condição do navio, outro verificava as próximas rotas no mapa eletrônico, e o resto da equipe se dispersava, aproveitando os poucos momentos de tranquilidade antes de voltarem às tarefas diárias. Alguns até brincavam entre si, compartilhando histórias de tempestades passadas, enquanto a câmera capturava o ambiente descontraído. O narrador aproveitou o momento para envolver o público novamente. Agora que o perigo passou, podemos ver a força e a coragem da tripulação, que enfrenta situações como essa com uma calma impressionante. Você já se perguntou como seria viver nesse ritmo, com o oceano ditando as regras? Não perca os próximos momentos dessa jornada e inscreva-se no canal agora mesmo para continuar acompanhando histórias reais de superação e convivência com a natureza. Enquanto o navio seguia sua rota, o cenário externo parecia se transformar em um cartão postal. O céu, antes completamente coberto de nuvens negras, começava a revelar pequenos rasgos de luz solar, criando um espetáculo de contrastes no horizonte. Os marinheiros, acostumados a esses momentos, encaravam a mudança com naturalidade, mas, para quem assistia de fora, era como assistir ao renascimento do mar. A câmera, sempre fixa na cabine, acompanhava a vastidão ao redor. As águas ainda dançavam em ondas menores, e a proa do navio avançava sem hesitação, como se celebrasse a vitória silenciosa contra a tempestade. Mesmo com o ambiente mais calmo, havia uma energia palpável no ar, um sentimento compartilhado de respeito pela força do oceano e orgulho pelo trabalho bem feito. Enquanto os minutos passavam, a tripulação se dispersava para suas tarefas habituais. Cada um sabia que o mar poderia mudar de humor a qualquer momento, mas, por enquanto, eles aproveitavam a calmaria como um presente raro. Lá fora, a vastidão azul parecia se estender para sempre, e o navio continuava sua jornada, pequeno mas resoluto, contra a imensidão do oceano. Conforme o tempo passava, o mar continuava a acalmar-se gradualmente. As ondas, que antes eram montanhas líquidas, agora rolavam suavemente, embora ainda fossem grandes o suficiente para manter a atenção da tripulação. Na cabine, o clima descontraído se mantinha, mas todos sabiam que o trabalho nunca parava completamente, mesmo quando o mar dava uma trégua. A câmera continuava fixa na cabine do capitão, capturando a vastidão do oceano à frente. O céu ainda tinha resquícios da tempestade, com nuvens densas se afastando no horizonte. A luz do sol começava a romper em feixes dourados, iluminando trechos das águas escuras e criando um espetáculo visual que parecia quase surreal. A proa do navio avançava firmemente, cortando as ondas menores com confiança, enquanto a tripulação ajustava os equipamentos para as condições mais estáveis. Um dos oficiais, que observava o radar,
e os instrumentos de navegação, relatou: "Estamos dentro da normalidade agora, capitão. A previsão indica que as condições continuarão a melhorar nas próximas horas." O capitão assentiu, ainda concentrado nos controles à sua frente. "Bom trabalho, pessoal, mas não abaixem a guarda. O Mar do Norte sempre pode nos surpreender." O comentário do capitão trouxe um momento de reflexão. Embora a tempestade tivesse passado, o oceano nunca era completamente previsível. Cada membro da tripulação sabia disso, e essa consciência era parte do que os mantinha atentos e preparados para qualquer eventualidade. A câmera captava as expressões sérias, mas ao mesmo tempo tranquilas, de quem entendia o mar e seus humores como poucos. Do lado de fora, a visão era espetacular. O mar, ainda agitado, parecia se estender para o infinito. Cada onda que se quebrava contra o casco do navio lançava uma névoa fina que refletia a luz do sol, criando pequenos arco-íris efêmeros. Para a tripulação, cenas como essa eram comuns, mas nunca deixavam de impressionar. "É por isso que eu amo o mar", comentou um marinheiro próximo à janela da cabine, enquanto olhava para o horizonte. "Mesmo depois de uma tempestade, ele consegue nos presentear com algo tão bonito." O narrador aproveitou o momento para trazer o público para mais perto. "E você já imaginou estar em um lugar como este, no coração do oceano, testemunhando toda essa grandiosidade?" Inscreva-se no canal para continuar explorando essas aventuras incríveis com a gente e não perder nenhum detalhe. Enquanto isso, a rotina do navio voltava ao normal. A tripulação, agora mais relaxada, retomava suas atividades habituais. Alguns realizavam manutenções simples, enquanto outros preparavam os equipamentos para os próximos desafios da viagem. Havia até quem aproveitasse o tempo para uma breve pausa, tomando um café quente e compartilhando histórias de outras tempestades que enfrentaram ao longo dos anos. A câmera, sempre posicionada na cabine, registrava pequenos momentos de interação. Conversas descontraídas, risos ocasionais e olhares para o mar, que agora parecia mais acolhedor. O som do casco cortando a água era uma trilha constante, um lembrete da jornada que ainda tinham pela frente. "Estamos a caminho do nosso próximo destino, mas o oceano sempre tem seus segredos", comentou o capitão, olhando para o horizonte. "E cada dia aqui é uma lição, seja no meio de uma tempestade ou em momentos como este de calmaria." A câmera focava na vastidão à frente, onde o céu e o mar se encontravam em uma linha quase invisível. O silêncio era quebrado apenas pelo som das ondas e do vento, agora suave, que balançava a bandeira do navio. O cenário parecia intocado pelo tempo, um lembrete da força e da beleza indomáveis do oceano. À medida que o dia avançava, o navio continuava seu curso, firme e resoluto. A cabine era o centro de comando, onde cada decisão era tomada com base em experiência e intuição, e a câmera captava cada detalhe, oferecendo ao público uma visão única da vida a bordo. Dentro da cabine, a atmosfera era de leve alívio, mas o profissionalismo continuava presente. A tripulação mantinha seus postos, ajustando os instrumentos, monitorando as leituras e trocando informações. Apesar da calmaria, todos sabiam que o Mar do Norte poderia trazer surpresas a qualquer momento. "Aqui, a regra é sempre esperar o inesperado", comentou o oficial de navegação, revisando os mapas digitais em seu painel. Na proa, gotas de água salgada ainda brilhavam ao sol, reminiscências da tempestade que parecia agora um evento distante. O horizonte começava a revelar pequenas manchas cinzentas, provavelmente outros navios ou ilhas ao longe. Para a tripulação, cada detalhe era notado e analisado. Um marinheiro comentou casualmente: "É curioso como o mar pode nos acalmar e nos desafiar ao mesmo tempo. Nunca sabemos qual será o próximo movimento dele." A câmera registrava tudo: o leve balanço do navio, os reflexos do sol na água e, principalmente, a interação da tripulação. Pequenos gestos revelavam a experiência e a confiança acumuladas ao longo de anos no mar. Cada conversa, cada movimento na cabine era parte de uma sinfonia coordenada que mantinha o navio no curso correto. Do lado de fora, o vento carregava um frescor característico das águas do norte. Pequenas aves marinhas começavam a aparecer,
voando ao lado do navio, quase como se quisessem acompanhar a jornada. Essas aves, acostumadas a enfrentar os ventos e as ondas, pareciam um reflexo da resiliência da tripulação.